Muito bem, o Supremo Tribunal Federal começou a discutir nesta quarta-feira a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que em julho determinou a suspensão de todas as investigações que utilizavam dados de órgãos de controle, como o Banco Central, a Receita Federal e o antigo COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, sem autorização judicial. Um dos casos é o do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Foi devido a um pedido da defesa do senador que Toffoli tomou a decisão de suspender as investigações sob a alegação de que houve quebra ilegal de sigilo bancário por parte dos procuradores que acessaram relatórios do COAF sem uma decisão judicial. Em declaração no início da sessão, Toffoli disse que o caso de Flávio Bolsonaro não é objeto deste julgamento. Na terça-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que suspendesse a decisão que paralisou as investigações. Até o momento, Toffoli foi o único ministro a falar. A gente tem um trecho do que ele já falou, embora ele ainda esteja falando, e a gente vai acompanhar o finalzinho daqui a pouco. Pode soltar o trecho anterior, Robson. É importante destacar que o presente julgamento trata do uso de importantes ferramentas de combate à corrupção, à sonegação fiscal e às ações da rede de crime organizado domésticas e transnacionais, mas trata também da necessidade imperiosa de que elas sejam acompanhadas pelo respeito à lei e à Constituição pelos agentes de investigação do Estado no compartilhamento de informações. E essa análise de maneira mais completa de todo esse sistema, com certeza teremos a oportunidade, nesse julgamento, de fixar balizas para dar maior segurança a todo o sistema de justiça e o sistema de administração de informações para que esse combate à corrupção e à lavagem de direito se dê dentro de parâmetros que passam a ser, por decisão dessa Suprema Corte, de uma maneira muito mais segura juridicamente. Mas eu digo que o fundamental, a partir do que disse o ministro Alexandre de Moraes, do que debatemos aqui agora, fora da leitura do voto, com a interveniência dos colegas e do doutor Antônio Augusto Aras, Procurador-Geral da República, é a necessidade de supervisão judicial. Se tivermos uma solução para isso, eu penso que nós estaremos engrandecendo o sistema de justiça como um todo e protegendo as próprias instituições persecutórias de eventuais abusos, o que é a nosso dever constitucional. Então, desde logo, já me coloco, ministro Alexandre, diante do que Vossa Excelência lembrou, que talvez o mais importante aqui seja a questão da supervisão judicial para evitar abusos de investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações sem ter elementos ilícitos nenhum. Isso pode ser utilizado contra qualquer cidadão, contra qualquer empresa, e isso é nosso dever coactar. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, citado por Toffoli nesse vídeo que vimos agora, falou mais cedo na sessão representando o Ministério Público. Solta aí, Robson. É preciso compreender como funciona a dinâmica do IF e COAF. Na verdade, para nós outros, na contemporaneidade, ainda é cedo para compreendermos que é um sistema que não passa pela interferência humana. É um sistema em que inputs e outputs ocorrem de forma automática, de forma em que os diversos obrigados a comunicar operações financeiras ao sistema alimentam diariamente, a exemplo de instituições financeiras, concessionárias de veículos, joalherias, cartórios de imóveis de todo o Brasil, alimentam diariamente o banco de dados com as diversas operações. São quase 15 mil operações diárias recebidas pelo sistema e armazenadas no sistema. Essas informações ficam armazenadas e são, quando detectadas como atípicas ou suspeitas, simplesmente enviadas de ofício para as autoridades competentes. De outra parte, uma autoridade policial, o Ministério Público ou a magistratura pode solicitar também diretamente ao sistema, preenchendo um formulário, colocando as finalidades, os elementos necessários que busca dentro do sistema porventura existente. E, assim, a recepção dos dados que se encontram em depósito, em arquivo, para que a autoridade competente possa se valer
daqueles elementos, aqueles dados que se encontram no arquivo. Dessa forma, não há interferência humana, não há formação de juízo de valor. No máximo que se admite é que, havendo uma inexatidão material em relação a algum dado fornecido pelo COAF, o IFE, possa a autoridade que solicita a informação obter algum esclarecimento. Uma inexatidão material pode ocorrer, o equívoco de uma instituição financeira, e o IFE-COAF pode fazer essa retificação e informar a autoridade competente. Mas o certo é que o Ministério Público, no particular, não requisita informações de maneira, como o termo revela, não requisita informações ao IFE-COAF. É o pronunciamento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e Dias Toffoli continua votando, porque hoje, Augusto Nunes, baixou o Celso de Mello, a Rosa Weber, né? Uma mistura dos dois, e ele está falando sem parar desde de manhã. Quer dizer, sem parar não, porque houve alguns intervalos, mas são horas e horas de voto de Dias Toffoli, e parece que ele está caminhando para o encerramento. Então a gente vai acompanhar aqui ao vivo, e depois, se ele não demorar muito, a gente volta para comentar tudo junto. Pode soltar, Robson. Protegidos por sigilo fiscal. Essas balizas, como visto, não foram analisadas no aresto recorrido. Por isso, a conclusão do meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público para anular o acordo recorrido, determinando que outro seja proferido pelo Tribunal ACOR, caso a maioria se forme nesse sentido, com a análise sob as premissas colocadas neste voto. Presidente, o meu voto. Apenas uma indagação. Vossa Excelência observa o parágrafo único do artigo 6º da Lei Complementar 105, no que preceitua esse parágrafo único que o resultado dos exames procedidos pela Receita, no caso concreto, as informações e os documentos a que se refere este artigo, que é o artigo 6º, serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Por isso que eu estou fixando premissas e determinando uma nova... O que consta, eu ainda não tenho o acordo, porque o processo corre sob sigilo. Tanto que nós temos no cabeçalho do processo as iniciais dos recorridos. Mas o que glosou o Tribunal Regional Federal foi o repasse dos dados bancários acessados pela Receita ao Ministério Público. O meu voto está proferido, eu estou provendo o recurso do Ministério Público para que, anulando o acordo recorrido, outro seja proferido de acordo com essas premissas. É evidente, apenas... Mas qual seria o vício de procedimento? Eu gostaria só de um esclarecimento, porque se o ministro Marco permitir, até aproveitando, como eu vou ser o próximo a votar, eu estou aqui com a sentença e com o acordo. Eu sou um dos últimos a votar. Vossa Excelência tem preferência absoluta. Agradeço. Eu estou aqui com a sentença e com o acordo, até para verificar a fundamentação do meu voto que eu preparei. A sentença analisa detalhadamente essa questão, o artigo 6º, ou seja, um segundo estágio que o Supremo permitiu. No primeiro momento, a Receita recebe informações genéricas. Em havendo, segundo a Receita, possibilidade, indícios de irregularidade, ela abre um procedimento fiscalizatório e, nesse procedimento fiscalizatório, ela junta todos os dados necessários para apurar a ilegalidade e, consequentemente, instituir o crédito tributário. O que ocorreu? Feito isso, constatado, nos termos depois, e o acórdão, depois do TRF, cita exatamente a nossa súmula vinculante 24, para que o Ministério Público pudesse denunciar, mandou a representação e a materialidade, mandou tudo. O juiz disse, isso está dentro do que decidiu, não entro no mérito agora se o juiz está correto ou não, mas o juiz disse, isso está dentro do que o Supremo decidiu ao analisar a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, recurso do réu. O único argumento do Tribunal Regional Federal
para anular a decisão foi, nos termos da súmula vinculante 24, o crime material previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137, somente se tipifica com o lançamento definitivo do crédito tributário, sendo o marco tal. Daí vem e diz, hipótese, e é exatamente o que levantou isso o Marco Aurélio, hipótese em que a prova da materialidade encontra-se em procedimento administrativo no bojo do qual a Receita Federal, com fundamento no artigo 6º, obteve dados acobertados por sigilo mediante requisição direta às instituições bancárias sem prévia autorização judicial. Reconhecida a ilicitude do compartilhamento, anulou. Na verdade, a sentença deu uma interpretação ao artigo 6º, da possibilidade do compartilhamento, e o único argumento para se anular foi exatamente que não se pode compartilhar. Que, ao que entendi do voto de Vossa Excelência, é exatamente o argumento de Vossa Excelência. Eu entendo que é possível compartilhar. Não, que não se pode compartilhar o detalhamento do artigo 6º. Se pode compartilhar o parágrafo 1º do artigo 5º, que são elementos gerais. Agora, os extratos bancários, o sigilo fiscal, segundo entendi, não poderia ser compartilhado, que é a posição do TRF. Por isso é que eu entendi o provimento do recurso, porque daí o Ministério Público recorreu, e por isso que eu até fiz a indagação ao excelentíssimo Procurador-Geral. O Ministério Público recorreu dizendo, Supremo, o TRF disse que o artigo 6º não permite o compartilhamento dos dados específicos do procedimento. Eu entendo que pode. Se nós entendermos que não pode, a verdade é o improvimento do recurso. Essa que ficou a minha dúvida, exatamente até para poder... O meu voto está proferido, eu espero que Vossa Excelência não queira mudar o sentido do... Não. Então, só... Porque o excelentíssimo Procurador-Geral também disse que ele é a favor do provimento do recurso. Mas o provimento, o pedido do provimento é para possibilitar o reconhecimento do compartilhamento. O acesso compartilhado. Esse é o objeto só do recurso. Eu tenho uma pergunta simples. Vossa Excelência anula o acordo e manda voltar. Qual é a nulidade do acordo na visão de Vossa Excelência? Nulidade que ele não leu corretamente o nosso julgamento. E ele vai ter que reanalisar isso. Mas aí não é vício de procedimento, é vício de julgamento. É vício. Prejudicando. Meu voto está proferido. Presidente, uma dúvida com relação ao voto de Vossa Excelência, que já o cumprimento pela verticalidade e pela substância jurídica do voto. Quando Vossa Excelência fala em informações globais ou gerais que podem ser compartilhadas, essa expressão é que eu não entendi com muita clareza. Por exemplo, a última declaração de imposto de renda. A suspeita de que há um crime de sonegação. Por quê? Porque houve uma declaração de X e movimentou 10X. Tá. Essas informações, qual é o valor que ele declarou de patrimônio ou de renda, e a informação de quantos X ele movimentou globalmente no ano, elas podem ser informadas. É por isso que eu anulo e devolvo para que o tribunal veja se há elementos possíveis para manter ou não a condenação. É simples assim, e temos que relembrar que nós estamos no âmbito de uma repercussão geral. Nós não podemos ficar também estritamente nos limites do caso concreto. Senão, como em outros casos, nós nunca conseguiremos dar uma repercussão geral. Espero que os colegas tenham a devida compreensão. Vossa Excelência dá provimento e a forciore Vossa Excelência em parte está caçando até porque não é... as decisões anteriores. E devolvo. E, dependendo do posicionamento, porque o que eu determino? Que, diante das premissas que eu fixei, que eu permito o compartilhamento das informações, eu permito o compartilhamento das informações com a abertura de PIC imediata e com a imediata submissão ao judiciário para supervisão. É isso que é o meu voto. Dando provimento ao recurso do Ministério Público, ou seja, anulando a absolvição. Ou seja, o Ministério Público tem acesso a dados sigilosos sem autorização do Judiciário. Não, com essas condições. Ele tem mediante compartilhamento com a Receita, no que a Receita adentra as contas. Meu voto... me desculpe, talvez eu não tenha sido claro, mas eu adiantado a hora, eu já falei demais. Mas é bem claro, é para nós fixarmos balizas diante de todos os debates.
E esse voto foi construído também tendo em conta os frutos de todos os debates aqui ocorridos. Então, eu, agradecendo a presença de todos, suspendo inicialmente esse processo para continuidade de julgamento na sessão de amanhã, às 14 horas, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, e declaro, agradecendo a presença de todos, encerrada a presente sessão. Tá aí, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, encerra a sessão sem que os demais ministros tenham compreendido que diabos o Toffoli decidiu no seu voto que ele diz ter concluído, e ainda depois de vários questionamentos, inclusive de Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski, que em geral formam um grupo com ele. Ele diz que, desculpa, posso não ter sido claro, mas pelo adiantar da hora, o meu voto está dado, repetiu várias vezes, meu voto já está proferido, querendo se livrar daquelas perguntas incômodas dos demais ministros. O Alexandre de Moraes, em determinado momento, estava dizendo assim, afinal, o que estamos decidindo aqui? O provimento diz uma coisa, mas pode ser em sentido contrário, pelo que eu entendi, o procurador... Então, são horas e horas de uma sessão plenária e, no final, ninguém sabe direito o que está sendo definido. O Toffoli falou ali que autoriza, que entende o compartilhamento de dados desses órgãos de controle com o Ministério Público, desde que tenha uma supervisão geral. Aí o Marco Aurélio perguntou, mas então ele vai ser compartilhado o dado sigiloso, sem a autorização para quebra de sigilo, e o Toffoli foi fugindo das perguntas, e a gente vai ter que esmiuçar isso aos poucos aí, ao longo das próximas horas, para ver exatamente qual é a definição do Toffoli e todos os questionamentos que vão surgir a partir do voto dele. Certamente amanhã isso ainda vai dar muito pano para manga, e pode ser que a sessão do julgamento geral nem acabe na sessão de amanhã, Augusto. Não, porque temos o Celso de Mello ainda na fila, né? Ele é o último a falar, ele não fala menos de 3 horas, então... E fala daquele jeito ali que nós sabemos. Agora, o Toffoli é o seguinte, ele começou a se perder no momento em que, já no início do voto, ele disse que o voto não tinha nada a ver com o senador Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, se ele tomou essa decisão baseada numa reivindicação da defesa do senador Flávio Bolsonaro, claro que tem a ver, então não precisa mentir. Tem, sim, porque foi a argumentação da defesa que deu o pretexto que ele esperava para também tirar da reta ele próprio, a mulher, o Gilmar Mendes, a mulher do Gilmar Mendes, etc, etc. Então tem a ver se a partir daí ele foi tropeçando na própria ignorância. Aqui eu queria fazer uma pausa para retomar o assunto. O Supremo, no meu tempo de estudante, já vai longe, todo juiz em começo de carreira, todo jovem juiz queria ser o Nelson Hungria, o Vitor Nunes Leal, o Evandro Lins e Silva, que foram brilhantes juristas que fizeram parte do Supremo. Hoje, a única coisa que a maioria dos ministros ensina a um jovem juiz é o que ele não deve ser nem fazer, porque não é assim que age um juiz como o Toffoli. Retomando o nosso presidente do Supremo. Ele já começou com uma mentira e foi se perdendo, porque de repente ele descobriu que, se quiser ter acesso, porque ele diz que precisa dos cuidados da magistratura, precisa ter um juiz aí cuidando, porque promotor, botou sob desconfiança todo o Ministério Público. Promotor vai querer pegar um dado ali escolhido para prejudicar alguém, então precisa ter um juiz. Desde que não seja o Sérgio Moro, né? Desde que o juiz não fosse, no caso, o Sérgio Moro, porque esse não pode, porque é aliado de promotor. Então isso aí é um julgamento político, como tem sido quase todos os julgamentos importantes do Supremo, todos, não quase não, todos, eles têm o viés político. Então, ele descobriu, pelo Aras, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele descobriu o seguinte: essas informações, o Augusto Aras também está falando a língua do Supremo, né? Os outputs e inputs que são automáticos, vão se juntando, joga esse material lá, e aí se tiver alguma coisa suspeita, comunica às autoridades, ele põe à disposição do Ministério Público e
da magistratura e também do Supremo Tribunal Federal. Ele não precisava fazer esse escarcéu que fez o Toffoli para ter acesso a isso, como ele descobriu. E nenhum juiz precisa, é só entrar lá e examinar isso aí. Aí entra essa história, mas então como é que é sigiloso? Como é que pode manter sob sigilo? Ué, o Toffoli pegou tudo para ele requisitou, quer dizer, ele quebrou o sigilo de meio mundo, queria quebrar. Então, nada é tão sigiloso se passa por seres humanos, meu Deus do céu. Então precisa ver o que fazer para garantir o sigilo sobre o caso, mas querer que ninguém veja, precisa fazer tudo com robô. Não tem como. Só excluindo a figura do ser humano, ou ficar algemando fiscais, prendendo numa sala, coisas assim. Então ele está complicando o que não precisa ser complicado, muito simples. Detectada uma movimentação atípica, a sigla que hoje substitui aí o COAF é o seguinte: o IF. O banco comunica, o banco repassa, essa conta aqui apresentou uma movimentação esquisita, então vale a pena dar uma olhada. O COAF confere, se há suspeitas, ele comunica, passa para a autoridade. Qual é a autoridade encarregada pela própria Constituição de fazer isso? É um procurador, um promotor. Qual é o problema? Eles estão suspeitos agora porque a força-tarefa da Lava Jato ajudou a prender meio mundo aí, todos amigos dos ministros. E é assim que se procede. E se constatado que há um motivo para prosseguir a investigar, aí sim entram juízes, etc, e a vida prossegue. O Toffoli se meteu numa tremenda confusão, como lembrou muito bem o Felipe, não terminou o voto, deu por concluído, quando começavam as perguntas sobre o que ele queria dizer, feitas até por aliados, hein, que sabem como é que conseguem entender o Toffoli sem legendas, porque eu não entendi metade do voto dele. Até porque ele começou a usar palavras que ele não conhece, expungir. Agora, ele não tem, em vez de falar as autoridades encarregadas de prender bandido, tá, eles falam instituições persecutórias, né? Pobre brasileiro que não consegue entender juridiquês. Eu estou entre eles, esses brasileiros. Não, o que é impressionante é que ninguém ali entendeu o voto do Toffoli, nem ele próprio, né? Que ele não conseguiu explicar o próprio voto quando os demais ministros, inclusive seus aliados, começaram a questioná-lo a respeito. Agora eu tenho aqui uma transcrição de uma parte final do voto do Toffoli. Não ele tem falou final. ele falou ele falou o seguinte, parágrafo que ele leu. Abro aspas, reputo constitucional. 1. O encaminhamento à Receita Federal, havendo prévio procedimento fiscal das informações bancárias. Quer dizer, então, o banco passando para a Receita, havendo um prévio procedimento fiscal, isso é tudo bem pelo Toffoli. 2. Encaminhamento pela Receita da representação fiscal para fins penais para o Ministério Público. 3. Exclusivamente nos casos de indícios de crimes contra a ordem tributária, contra a Previdência Social ou dos crimes de descaminho e contrabando, incluindo a lavagem de dinheiro. 4. As informações e as movimentações globais do contribuinte. 5. A única ressalva é que, no meu sentir, a representação fiscal para fins penais não pode ser instruída com elementos relativos à privacidade, à íntegra de extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Ao receber, o Ministério Público deve instaurar procedimento investigativo criminal e deve necessariamente comunicar ao juízo competente para supervisão judicial, tendo em vista o compartilhamento. Fecho aspas. Quer dizer, é uma confusão que o Toffoli armou aqui. Eu queria voltar um pouco na raiz dessa sessão, até para a gente ir esmiuçando esse voto rocambolesco do Toffoli, que parece ter dado um giro aí. Só para falar algumas questões em termos de comportamento, né? O Dias Toffoli, que foi esse requisitante de dados sigilosos sobre movimentações financeiras de 600 mil pessoas, recriminou a requisição, né, que depois até o Augusto Aras disse que não é requisição, é requerimento, e o fornecimento de dados. Ou seja, o Toffoli vive acusando os outros daquilo que ele próprio faz. Eu ironizei no Twitter que o escárnio venceu o cinismo, aquela frase da Carmen Lúcia. E ele falou em determinado momento, de novo, o Ministério Público não pode fazer requisição, foi corrigido pelo Augusto Aras, que era requerimento.
Isso o TOEFL, o requisitante de dados sigilosos, como a gente viu nos últimos dias. E se o faz, está errado. A Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, não vai atrás de informação, não pode ser mandada a ir atrás de informação, disse o Toffoli. Só faltou abrir a exceção para ele próprio, né? E dizer, como o Luís XIV, o rei francês, Augusto Nunes, o Estado sou eu. Né? Porque é o Big Brother, é o Big Toffoli. Ele pode requisitar tudo de todo mundo. E aí, se houver uma grande pressão daqueles que não têm rabo preso com ninguém, podem criticar o Toffoli sem pavor de melindralo, como fizemos aqui nesse programa e muitas outras pessoas felizmente fizeram, ele revoga a sua decisão e finge que não aconteceu nada demais. Depois a gente vai ver que isso gerou um aditamento do pedido de impeachment dele. Um aditamento muito correto que precisa ser feito, porque ele fica recriminando os outros, procuradores, etc. E esse pessoal não tem a chance assim de revoguei essa decisão aqui e tudo continua como está. Não, isso é só o Toffoli, né? Que pode recorrer a esses procedimentos e fingir que nada aconteceu. Depois tentou fazer parecer que o país inteiro interpretou mal aquela decisão de plantonista dele no recesso judiciário a partir do pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e disse que outros se aproveitaram para instaurar um clima de terrorismo. Isso é o Toffoli, tá? Eu só estou apresentando aqui algumas contradições do comportamento dele. Ele que instaurou aquele inquérito ilegal para apurar supostas fake news, ofensas, ameaças, com base no regimento interno, que não prevê a abertura daquilo, é só infrações a leis penais cometidas no espaço físico do tribunal. Esse Toffoli recriminou agentes públicos que não querem respeitar devidamente as instituições e o Estado democrático de direito. Então, todo o discurso do Toffoli, em todas essas horas, desde amanhã, veio recheado, como sempre, dessa demagogia, dessa pose de defensor da democracia, que ele solapa com decisões anômalas, absurdas, autoritárias. Teve um momento curioso que o Alexandre de Moraes, talvez tenha sido até o momento ao qual ele se referiu nesse trecho que a gente passou aí ao vivo, ao ver o Toffoli concordando com o Augusto Aras, ele pediu ao Procurador-Geral da República, o Moraes pediu ao Aras, para esclarecer se o Aras defendia a mesma argumentação do Ministério Público Federal sobre um ponto específico. E o Aras teve de explicar que o que se espera é que a Receita Federal tenha o cuidado de não enviar o detalhamento que possa implicar, em tese, a quebra do sigilo bancário. E isso aí foi interpretado por muita gente como uma senha, uma abertura de flanco para que os ministros do STF, como o Toffoli, usassem, né, para dizer que a Receita não pode detalhar os dados. Aqui o que a gente sempre mostrou nesse programa é que o COAF, porque tem os dois órgãos aí e o debate é confuso porque envolve cada um, mas o COAF foi aquele órgão que deu uma lista de 27 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cujos assessores apresentavam movimentações bancárias atípicas. Sempre falei aqui, olha, os dados gerais da movimentação bancária atípica é um compartilhamento de dados comum nas investigações. Isso está de acordo com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Até aí, tudo bem. E o COAF ele não fornece um detalhamento, como estavam falando agora os ministros, dos extratos bancários, com todos os detalhes daquelas informações, porque isso só pode ser obtido, sim, com pedido à Justiça da quebra do sigilo bancário. Então são coisas diferentes, esse compartilhamento de dados gerais sobre movimentações bancárias atípicas e o detalhamento que é possível através da quebra de sigilo bancário com autorização judicial. Só que eles estão analisando ali o grau do que pode acontecer sem autorização e o que pode acontecer com autorização e querendo, né, no caso do Toffoli principalmente, deixar tudo sob a supervisão do Poder Judiciário, que o Toffoli finge representar, né? Ele próprio finge ser o representante do Poder Judiciário, de todas as instituições brasileiras até. Tudo que envolve o Toffoli ele trata como se fosse o Supremo Tribunal Federal. E teve vários momentos em que o Toffoli mostrou que não entendia o sistema de compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, mas estava convicto de que havia uma falta de transparência, né? Como se ele fosse o exemplo em pessoa da transparência. E aí falou, como Toffoli 14, né, eu ironizei, é evidente que tem de haver um nível maior de controle. É isso que o Toffoli está pregando, um nível maior de controle. Mas ele fez tantos giros no seu voto que confundiu a cabeça de todos os ministros lá na sessão. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários. Quero ouvir José Maria Trindade sobre essa sessão que percorreu o dia todo, Zé.
Mas parece, a impressão que eu tenho é que a Dilma está dando aula aí para esse pessoal, está ensinando o Toffoli a fazer o voto. Ninguém entendeu mesmo, né? Ficou confuso o voto do Toffoli. Ele está encontrando ali uma maneira clara de recuar daquela decisão que suspendeu não só o processo do senador Flávio Bolsonaro, mas também outros processos pelo país, inclusive da mulher dele e do Gilmar Mendes, que estavam sendo investigadas. O caminho correto seria avaliar se a investigação foi irregular e punir os funcionários da Receita que estariam investigando pessoas de forma seletiva ou de forma irregular. Esse é o caminho, é assim que deve se fazer e não usar a toga para encobrir e impedir investigações. É o seguinte, o Zé, ministro deixa eu só fazer um parênteses, Zé, porque é uma informação que acabou de sair, jornalistas estão acompanhando lá a sessão plenária, os ministros levantaram, e aí vários jornalistas ouviram o Luiz Roberto Barroso dizer a outros ministros o seguinte: tem que trazer um professor de javanês. Pronto. Quer dizer, que falava javanês. O Barroso dizendo que ninguém estava entendendo bem o voto do Dias Toffoli. Como vocês viram, no final ele se recusou a explicar, alegando o adiantar da hora e tal, deixou tudo para amanhã. Diga aí, Zé Maria. O homem que falava javanês e com sotaque especial, de forma que ninguém entendia o próprio javanês, né? Olha, Felipe, então o que aconteceu foi o seguinte: ele tomou uma decisão, ficou-se a impressão de que ele não sabia do tamanho das consequências em que ele estava decidindo ali a suspensão de 1.000 processos. Todo mundo se lembra de 1.000 processos, quase 1.900 e tantos processos no Ministério Público, mas a Polícia Federal editou o memorando interno fechando todos os inquéritos e investigações com base nessas informações, ou seja, é incalculável o número de processos que estão impedidos e paralisados. E agora ele busca uma maneira ali de recuar nisso aí, mas não quer dizer que recuou. O voto dele claramente é o seguinte: o compartilhamento é possível sim. Agora é preciso a supervisão da justiça. Que supervisão? Como a justiça supervisiona? A justiça determina, autoriza ou não. Ou será que ele está dizendo que para cada investigação, o Ministério Público e a Polícia Federal terão que pedir autorização do Judiciário? Vão entupir o Judiciário de vários processos desnecessários. Ele levou aí para a mesa um julgamento de um posto de combustíveis que foi autuado pela Receita Federal com base em informações gerais da Receita. E aí abriu-se o processo, o posto de combustível foi absolvido exatamente com base nessa informação de que houve quebra de sigilo sem autorização judicial, e isso chegou ao Supremo. No caso do senador Flávio Bolsonaro, é a mesma linha. Ele diz que houve abertura de sigilo sem autorização judicial. E o Toffoli vem e fala de uma maneira que permite o uso dos dados, mas não diz em que medida. E é preciso esclarecer isso. Lembrando que o Supremo está decidindo uma matéria constitucional com repercussão geral. Isso significa que a decisão do plenário, que deve ser tomada amanhã, deve ser concluída amanhã, vale para todos os casos. Existem vários casos parecidos em várias instâncias no país. Então é muito sério, o voto tem que ser traduzido e isso vai acontecer aí no decorrer. Alguém vai apresentar um voto mais conciso e aí reunir a maioria do Supremo Tribunal Federal. Olha, de novo eu vou me valer da régua que eu vivo usando aqui para simplificar assuntos. Você, Zé Maria, você, Felipe Moura Brasil, tem algum problema se o COAF, o banco em que vocês têm conta, ele manda uma movimentação atípica que houve uma mudança estranha, ocorrência estranha, não suspeita. Numa das contas que vocês têm, diz assim, olha, essa conta movimenta normalmente 30 mil, né? No mês passado movimentou 300. Aí recebi uma herança, vendi um... você só diz assim, olha, eu vendi uma casa, recebi uma herança, tem ponto final. Vocês têm algum problema em ver o exame das... Não tem. Pois bem, pode examinar as minhas. Qual é o problema? Quem fica preocupado com isso, alguma fez.
Alguma fez. O que acontece? O banco informa o COAF. O COAF, vamos chamar de COAF, que todo mundo sabe o que é. Mudou a sigla, mas é a mesma coisa. O COAF, ele verifica se aquilo é estranho, se tem explicação ou não, e compartilha com o Ministério Público os casos suspeitos. Por que não? Agora, eles acham que é o Ministério Público que vai lá e manda, examine esse aqui. Não, eles entraram num pente fino, por exemplo, não pode entrar. Eu já entrei em pente fino, não tive problema nenhum. Quem tem medo de quebra de sigilo é porque está escondendo coisa. Esta regra não tem exceção. Aliás, eu quero registrar um momento grave da sessão de hoje, Augusto Nunes, que foi Dias Toffoli citando Nelson Rodrigues. Aí, coitado do Nelson. Coitado, não merece. Augusto. E aí você pensa assim, ele vai citar uma das tragédias cariocas, né? Toda nudez será castigada, bonitinha, mais ordinário, beijo no asfalto, boca de ouro. Não, ele fala assim, não sei o que, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Isso é a vida como ela é. Essa é a grande citação do Toffoli. Nelson Rodrigues não merece, né? E aí depois ele ainda falou assim, já citei, num desses questionamentos que ele não sabia responder, né? Ele falou assim, já citei Nelson Rodrigues aqui, não preciso repetir o que eu quero dizer. Mencionou de novo, coitado do Nelson. Como ela é. Eu respondo em nome do grande Nelson Rodrigues, eu respondo com outra citação do Nelson Rodrigues, que ele diz assim, os idiotas estão por toda parte e perderam o pudor. Né? Antes eles ficavam babando na gravata. Hoje eles ocupam cargos importantes e dizem o que querem. Pronto, tá aí o exemplo. A gente volta para a pauta quente do dia, esse julgamento com o voto esquisito do Dias Toffoli. É o seguinte, há informações de que existe uma tendência no STF, era já esperado, de adotar um entendimento intermediário, ou seja, o Supremo Tribunal Federal permitiria o compartilhamento direto entre órgãos de dados financeiros considerados globais, segundo a Cruzoé, ou seja, apenas o montante total movimentado mensalmente por uma pessoa. Isso seria autorizado. E para o compartilhamento de informações mais detalhadas, seria preciso autorização judicial. Só que isso é o que há de tendência nos bastidores para a decisão do plenário. Lembrando que só o Dias Toffoli votou e o julgamento vai ser retomado amanhã, ou seja, falta o voto dos outros 10 ministros. E já ficou uma dúvida, porque o pessoal não entende bem o javanês do Toffoli, a respeito do caso específico do Flávio Bolsonaro. Mas já tem gente chamando atenção para o fato de que o Toffoli ressaltou que o compartilhamento de informações do COAF com o Ministério Público deve acontecer por meio de um sistema próprio e não por e-mail ou outra via informal. E o que a defesa do Flávio Bolsonaro alega é que o Ministério Público do Rio pediu informações fiscais e bancárias do filho do Jair Bolsonaro via e-mail. Então fica parecendo que o Toffoli deixa uma isca para depois a defesa explorar, para depois o outro ministro decidir pela suspensão, mas isso vai ter que passar pelo crivo dos 10 ministros que ainda deverão votar nesse julgamento. Parece, Zé Maria Trindade, que vai continuar sendo um julgamento bem confuso para estabelecer todas essas nuances e como elas se aplicarão nos casos específicos envolvidos aí nesse imbróglio, né? É um caso típico, se nós tivéssemos um Congresso Nacional atuante, de imediatamente os líderes sentarem e iniciarem um processo de debate sobre a regulamentação desse ponto importantíssimo na vida moderna, que é a inteligência financeira. Não há mais como evitar este caminho aberto de investigação. Não há como. Isso é internacional, um parâmetro internacional, e a legislação ficou claramente atrasada, porque não via essa possibilidade antigamente. Agora não. Todo crime ele acaba se transformando numa possibilidade de lavagem de dinheiro. E essa lavagem ela é detectada através desta movimentação bancária ou mesmo na Receita Federal, através de declaração do imposto de renda, e é por aí que se inicia a investigação. Se houver ali a indicação, indícios fortes de crime, se pede a autorização judicial. Eu penso que, atendendo a essa modernização, a existência de um banco com senhas, e quem consultar o banco fica ali configurado o nome, a senha de quem consultou o banco de dados,
e qual o CPF, de que maneira foi consultado. E que esse funcionário público responda ou se responsabilize pelas consultas. Eu vi na fala do ministro Dias Toffoli ele falar em inquéritos de gaveta ou processos de gaveta. Ele insinua que existem processos de chantagem, né? Que ele indique quem faz processo de gaveta ou chantagem com esse tipo de informação que é estatal. Eu continuo achando que não é quebra de sigilo. Eu acho que é um compartilhamento. São funcionários públicos que usam e se responsabilizam pelo sigilo. Não é pegar a informação e sair jogando por aí, não. Mas foi por isso que ele fez a grande citação do Nelson Rodrigues, que ele fala, mas no dia a dia o que acontece é diferente, e aí que ele fez, né? A vida como ela é, tá? Ele acha que os outros fazem o que ele faz, né? Quebra sigilo ilegalmente, faz o que não deve, etc, etc. Se ele deixasse correr o caso do Flávio Bolsonaro, como correram tantos outros sobre isso, já a coisa caminharia para o esclarecimento. Ele só piorou a situação, ele só confundiu as coisas porque ele quer impedir que isso aconteça, que essa apuração aconteça. E quer impedir por vários motivos. Tá incluídos, entre esses motivos, figura a presença nessa lista e da mulher dele próprio, do Gilmar e tal, além do Flávio Bolsonaro. É isso que ele está querendo. E ele confundiu tudo. Neste momento, ele deve estar pedindo a socorro ao Gilmar Mendes, que é o seu mentor, para saber o que ele vai fazer amanhã. A tendência é um voto galvanizar ali, ou pegar a maioria, e esse voto é que será o vencedor no plenário do Supremo. Essa é a tendência.